Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre sanções internacionais. São medidas apoiadas pelas Nações Unidas e utilizadas como forma de punir países que ameacem a paz e a segurança mundial. Um desses casos é o da Coreia do Norte. O Conselho de Segurança da ONU impõe embargos comerciais como forma de forçar aquele país a abrir mão do programa nuclear e do lançamento de mísseis balísticos. Veja na reportagem. As sanções impostas à Coreia do Norte por causa do programa nuclear estão levando o país a um estado de insegurança alimentar, segundo as Nações Unidas. O país atravessa uma crise econômica que inclui medidas como a redução da ração pública diária fornecida à população. A crise fez com que a Coreia do Sul doasse 8 milhões de dólares em ajuda humanitária. Em reunião no Vietnã, o líder coreano Kim Jong-un pediu a retirada das sanções, mas o presidente americano Donald Trump recusou por considerar tímida a proposta de desarmamento norte-coreana. O líder norte-coreano também pediu ajuda durante o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que expressou confiança para uma cooperação bilateral e para a solução pacífica da questão nuclear na Península Coreana. Para debater o assunto, convidamos Tarcísio Dalmaso, professor de Direito Internacional, e Roberto Daledoni, doutor em Direito Internacional. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Na prática, como funciona essa questão da sanção? Eu sou um país, vou até a ONU, faço um convite ali de reunião do Conselho de Segurança. Como é que funciona? O mecanismo das sanções está previsto formalmente no artigo 41 da Carta das Nações Unidas. Ele não diz expressamente que caberão sanções em caso de descumprimento de alguma norma das Nações Unidas, diz simplesmente que o Conselho de Segurança pode adotar outras medidas que entender necessárias para garantir a paz e a segurança mundial. Genericamente falando. Sim. Então, qual é o ponto? O Conselho de Segurança, ele determina se existe essa ameaça e depois decide que tipo de solução ele propõe para resolver o problema dessa ameaça. Mas o mecanismo de sanção, tal qual a gente conhece hoje, é bastante recente. Ele não começou desde o início da Carta das Nações Unidas em 45, embora a previsão esteja lá. Até a década de 90, só tinha 2 casos em que o Conselho de Segurança tinha aplicado essas medidas, que é o caso da Rodésia e da África do Sul, por conta do regime do Apartheid. A partir de 90, contra o Iraque e depois contra a própria Coreia do Norte e outros países, é que o Conselho de Segurança começa a moldar a forma como ele lida com essas ameaças internacionais. E aí o que é que o Conselho de Segurança passa a fazer? Bom, reconheço a ameaça à paz e tento constranger os atores políticos dos estados a adotarem as medidas que eu considero relevantes. Para constranger, o Conselho de Segurança tem adotado diversas medidas. Uma das mais conhecidas é essa do embargo econômico, o bloqueio econômico, que na verdade são restrições à comercialização de alguns produtos. Mas, além dessas, o Conselho de Segurança pode cortar relações diplomáticas, o Conselho de Segurança pode congelar bens e produtos que o país possua em outras jurisdições. Então, caso de financiamento de terrorismo, o Conselho de Segurança tem plena competência para fixar a todos os estados que pertencem ao Conselho de Segurança o bloqueio e congelamento dos bens de indivíduos que estão ali listados. No caso da Coreia, essa imposição de sanções começou em 2006, tá certo? Nós estamos em 2019, lá se vão 13 anos. Por que é que não funciona isso? Então, a natureza das sanções, elas são as mais variadas, como recém-ressaltado, né? Podem ser de caráter diplomático, pode ser de caráter militar e econômico. O econômico também é extremamente diverso. Nós colocamos aqui o econômico no sentido amplo, mas podem ser sanções comerciais mais sofisticadas, do tipo barreiras não tarifárias ou algo desse gênero. A contenda com a Coreia do Norte, ela é até anterior, né? Existem já
dentro de um contexto de Guerra Fria, desde os anos 50. Sim, desde o final da guerra, que não acabou ainda, isso, oficialmente. Exatamente, que não acabou ainda. Tá? Então, se nós pudéssemos fazer a crítica, e aí eu estou dando uma de advogado diabo, né? Sim. Em relação à eficácia das sanções, nós poderíamos aí até remeter a um tempo mais longínquo. Mas, de fato, não é simples mencionarmos que tais medidas são eficazes. Tais medidas de sanções, seja por organismos multilaterais, como as Nações Unidas, ou até mesmo a União Europeia, ou unilaterais. O que nos traz de falta de eficácia? Por que por vezes não é eficaz? E o que seria eficaz aí? O desarmamento completo do arquivo nuclear. Mas já aconteceu isso? Quer dizer, algum país, digamos, vítima de sanções econômicas, algum país cedeu? A Líbia, eu me lembro que sofreu uma sanção também econômica. Sim, a Líbia foi um dos... Alguns diplomatas apresentam o caso da Líbia como sendo um case de sucesso. Por ter feito o bloqueio em relação ao caso Lockerbie, na década de 90... do atentado? Isso. Do avião. Alguns membros do regime do Muammar Gaddafi conversaram e... Só para a gente contextualizar, para quem eventualmente não se lembra desse caso, conta para a gente um pedacinho só dessa história, só para a gente contextualizar. O caso Lockerbie foi o sequestro e a derrubada de aeronaves. Em função do sequestro e do atentado que se promoveu, esses aviões acabaram sendo derrubados. Houve uma grande comoção internacional. A França, que tinha boa parte dos seus nacionais vítimas desse incidente, protestou, e o que a comunidade internacional fez, junto com o Conselho de Segurança, foi aplicar à Líbia sanções decorrentes desse incidente. E aí teria dado certo? Pois é. O que aconteceu de efeito prático? A Líbia teve que negociar com os Estados partes e concordou na realização de uma investigação e de um julgamento desse incidente. E se apresenta essa história como sendo um case de sucesso das sanções que são aplicadas. Mas se for para ser uma crítica mais aprofundada, você pode dizer, bom, mas o regime do Muammar Gaddafi permaneceu. Sim. E houve outros problemas que daí decorreram. Essas sanções, elas também têm um aprendizado com elas, né? Os Estados Unidos inicialmente propunha, e o Conselho de Segurança acolheu, que elas fossem aplicadas de forma muito rígida. Então, no caso do Iraque, foi responsável por uma grande crise humanitária durante a década de 90. A Venezuela, por exemplo. E que depois só foi ser alterada com o programa Óleo por Alimentos, né? Oil for Food, o programa que o próprio Conselho de Segurança previu como forma de tentar suavizar as sanções. E qual que era o problema delas? O Conselho de Segurança tinha aplicado um bloqueio irrestrito. Nenhum bem poderia ser comercializado. Caso se fosse comercializar um bem, inclusive os essenciais como comida e alimentos, seria necessário buscar uma licença especial junto dos órgãos do Conselho de Segurança. Isso é um pouco abusivo, não acha, não, doutor? Não, então, uma das razões da falta de eficácia primeiro, você muitas vezes atinge a população e não propriamente quase sempre atinge a população. Então, em termos de apoio popular interno ou busca de nova relação geopolítica com outros atores de apoio, ela muitas vezes acontece e mantém esses eventuais regimes transgressores. É claro que, às vezes, e aí eu acho que existem outros exemplos de sucesso, né? Nós estamos falando de sanções que são de caráter diplomático, econômico e até militar. Teve, por exemplo, o conflito com o Kuwait, né, que houve uma invasão por parte do Iraque, ele se retirou de lá, enfim. Há algumas sanções... Em 91, por aí, né? Se colocarmos num patamar mais amplo, de medidas de intervenção internacional, nós poderíamos ter... Agora, nós temos outros mecanismos, como tribunais penais internacionais, que também auxiliam nesse tipo de... são auxiliares desse tipo de sanção. Bem fresca aqui na nossa memória sobre sanção econômica não, digamos, autenticada pela ONU.
essa questão dos Estados Unidos contra essa empresa chinesa, Huawei. Essa empresa acabou de entrar numa lista negra dos Estados Unidos e, em princípio, nenhuma empresa americana poderá fazer negócios com a Huawei. É bom que se explique quem é essa empresa, o que essa empresa faz. Essa empresa é líder mundial na tecnologia de 5G, é a segunda maior produtora de telefones, de smartphones do mundo, parceira da Apple de longa data, e agora os americanos fazem essa pressão para que a empresa saia do mercado. Como é que a gente caracteriza esse tipo de sanção? É uma sanção rigorosa, restrita, e não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos alegam que essa empresa faz espionagem a partir da construção desses equipamentos de 5G, esses routers e todo. Como é que a gente contextualiza isso no chamado mundo moderno? Isso é lícito? Pois é, esse é um tema que está em disputa. Alguns estados consideram que as sanções unilaterais aplicadas, portanto, fora do manto das Nações Unidas ou de organizações internacionais com essa competência, como é o caso da OEA, seriam ilícitas. A ideia é exatamente não permitir que um Estado tenha a mão pesada em relação ao outro. Eu vou te fazer uma interrupção aqui. Nós vamos continuar a falar disso no segundo bloco. Você vai continuar, vamos debater aqui forte. Não vai embora, a gente volta logo. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre sanções internacionais impostas pela ONU ou por países. Nós falávamos sobre a questão dos Estados Unidos em relação à empresa chinesa Huawei. E você comentava que alguns estados não gostam muito desse tipo de conduta de um país em relação ao outro. Exatamente. A ideia que esses estados defendem é a de que um país não pode sozinho impor sanções, porque aí ficaria simplesmente a lei do mais forte. A ideia de lei do mais forte é exatamente contrária a qualquer paradigma de direito internacional. Se a gente está falando em igualdade de estados, a gente não pode dizer que um estado pode impor isso. Tudo bem. O problema é que esse argumento é difícil de ser levado adiante, porque os Estados Unidos e alguns dos países que aplicam as sanções unilaterais são membros permanentes do Conselho de Segurança e não permitiriam que essa discussão fosse mais à frente. E os Estados Unidos é precisamente um dos países que aplica de forma unilateral essas sanções. O fundamento normativo dentro dos Estados Unidos é uma autorização expressa que o Congresso americano deu ao presidente da República. Na verdade, são um conjunto de autorizações que datam desde 1917 atos contra os inimigos de Estado, e o presidente dos Estados Unidos tem a competência individual, por meio de uma ordem executiva, as chamadas Executive Orders, de reconhecer uma emergência internacional para adotar as medidas necessárias. E dentro dessas medidas necessárias estão os bloqueios que o próprio Departamento do Tesouro americano determina. E por meio desses atos que os Estados Unidos celebraram, existe também a possibilidade dessas sanções serem estendidas a todas as entidades ou pessoas que eventualmente burlarem essas regras. Eu já volto contigo. Isso é justo? O Brasil, por exemplo, comercializa com a China grãos e outros produtos. A China investe aqui no Brasil em infraestrutura, investe na África, investe no mundo todo. E o Brasil é cliente da China, essa é a verdade. É justo que os Estados Unidos imponham esse tipo de restrição para os parceiros do continente? A China é o nosso principal parceiro comercial. Superando os Estados Unidos? Superando em dobro, atualmente. Né? Se pegarmos, vamos supor, uma cifra de 9 para os Estados Unidos, a China está em 19. Aí coloque milhões, bilhões, sim, como queira. Então, realmente, a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. O mundo tentou também organizar essas relações comerciais e financeiras. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, tem uma série de princípios e paradigmas e até meios de solução de controvérsia e vai lá, suas sanções, não é? Que, na realidade, estão por detrás tentar justamente tornar
os desiguais mais iguais nesse meio econômico e comercial. Eu te provoco e te interrompo. No caso dos Estados Unidos, de novo, em relação à taxação do aço e do alumínio, o que fez a OMC? Então, os Estados Unidos, eles têm uma estratégia hoje de mitigar, e eu estou sendo eufemista, né, na palavra, a atuação da OMC, que, aliás, é dirigida por um brasileiro. Né? Quando você fala mitigar, você entende que ele esteja querendo dizer eliminar a função da OMC, acabar com a OMC? Você entende isso? Eu entendi isso. Eu entendi isso também, mas fazendo um papel um pouco aqui de advogado do diabo. Já temos 2 advogados do diabo aqui. Uma sessão. Tudo bem. Existe um problema que é realmente difícil lidar e que o atual sistema de regras, inclusive o sistema da OMC, não está preparado para lidar, que é a emergência de uma potência do comércio mundial, que é a China. Essa potência do comércio mundial, ela tem uma série de desequilíbrios e de estruturas que ainda não são completamente moldadas às dos países ricos. E é preciso, portanto, que a China consiga uma certa flexibilidade para se ajustar a elas. Só que a China hoje mesmo, num cenário como esse, já passa boa parte dos países do mundo. Voltando à Coreia do Norte, o líder norte-coreano buscou o apoio do Vladimir Putin, presidente russo, para tentar escapar um pouco desse embargo econômico imposto pela ONU. Agora, isso não ajuda a diluir esse embargo? Quer dizer, eu pego um membro da ONU, que também é do Conselho de Segurança, e aí faço um chaveco ali com ele e burlo ali aquela determinação formal da organização como um todo. Isso acaba diluindo, né? Sim, de fato, o posicionamento do Kim Jong-un é justamente buscar 2 parceiros fortes dentro do Conselho de Segurança, com direito a veto, não é? Então são 2 países como Rússia e China que têm lá, que são também potências nucleares, além de potências do ponto de vista político e econômico. Né? Geopolítico, né? E geopolítico. Então, na realidade, você pressionar esse ator que é o da Coreia do Norte, significa que ele busca outros parceiros. Né? O que está por detrás aqui é um tema muito sensível nas relações internacionais, que é a busca por ser uma potência nuclear. Nós temos uma agência internacional para isso, que também deveria cumprir o seu papel de não proliferação. Vem cumprindo como cartório, né? Fiscalização, fez isso lá no Irã. Mas aí quando os Estados Unidos decidem se afastar de todos os organismos conjuntos de fiscalização, de controle, de negociação, ele acaba virando xerife mesmo, né? Eu agora decido o que fazer com base na própria legislação interna, ou não? Eu ainda acho que, no que tange as sanções do Conselho de Segurança, que existe uma preocupação dos membros do Conselho de Segurança em conservar esse multilateralismo, e que é importante e chave para resolver esse tipo de problema. Com todos os defeitos que a gente pode apontar para a Organização das Nações Unidas, desde a criação dela até hoje, os episódios de confronto entre as grandes potências foram minimizados, sem dúvida. E sobretudo se comparado com o que era a antecessora dela, a Liga das Nações. Dito isso, o próprio Conselho de Segurança tem tido uma preocupação em relação a essas ações da Coreia do Norte sobre descumprimento das sanções que foram impostas. As sanções são extremamente graves e acho que é hoje o regime mais gravoso de sanções aplicadas a um país, esse da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte tem tentado de tudo para tentar conseguir burlar ou escapar um pouco dessas sanções. E recentemente, um perito que foi contratado pelo Conselho de Segurança para acompanhar essas sanções, pôde observar que a Coreia do Norte, inclusive, trocava mercadorias em alto mar, nos seus navios, para fazer com que os produtos que eram banidos pudessem ser trazidos para o continente. Câmbio negro. Sim. Acontecia também na África do Sul isso. Sim. Acontece em todos? Em todos os lugares, né?
E daí qual que é a solução que o próprio Conselho de Segurança tem tentado fazer? Bom, é preciso que a gente reforce essas sanções. E 2017, em dezembro de 2017, expediu nova sanção, obrigando todos os estados a segurarem os navios da Coreia do Norte que estivessem transitando nos seus territórios. É eficaz ou não? Eu acho que ainda é um pouco do aprendizado, de como que a gente desenha melhor essas sanções. Faz parte também esse jogo duplo que os países têm para tentar sobreviver e garantir a permanência do regime. E aí, se as sanções forem com esse objetivo de mudança de regime, eu acho que aí a gente vai ter um problema. É realmente difícil você Cuba não é um bom forçar exemplo de um problema que a gente pode ter? Sem dúvida alguma. Mas o interessante de Cuba é que essas sanções que são aplicadas a Cuba, hoje são sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos. As sanções que foram postas pela OEA, desde 79 começam a serem afrouxadas, e boa parte dos países da América Latina hoje já mantém relações, inclusive comerciais, com Cuba. Perfeito. O que nós podemos esperar no caso, se nós tomarmos Cuba como exemplo, Venezuela como exemplo? A atuação da sociedade internacional em relação a ilícitos cometidos por outros estados foi no tempo, né, anterior à ONU também causador de grandes sofrimentos às populações. E um dos exemplos de que a aplicação de graves sanções a um país que viola o direito internacional, enfim, viola a paz ou algo do gênero, ele pode ter o efeito justamente inverso ao desejado. E aí o grande exemplo que se cita é o tratado de paz da Primeira Guerra Mundial, né, o Tratado de Versalhes, que impôs sanções muito severas à Alemanha. Houve um empobrecimento da população e o surgimento do nazismo, né? E a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, enfim. Depois da Segunda Guerra Mundial, se tentou outros meios de solucionar a questão, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Tribunais penais internacionais responsabilizaram os líderes, né? Houve plano de recuperação econômica dos perdedores. Plano Marshall. Enfim. O Japão é um exemplo. A Alemanha? A Alemanha é outro exemplo. Sim. Então, por vezes, você sancionar corretamente não é o ferro e o fogo, né? Sim. Mas sim é você coordenar essa sanção com o não sofrimento da população, ao contrário, de que essa população seja erigida justamente em respeito ao direito internacional. É o caso da Alemanha, hoje, um grande exemplo, né? Não só do ponto de vista de cumprimento do direito internacional no sentido de não agressão, mas também, veja, a política migratória, sim, né? 1 milhão de imigrantes. Dando exemplo nesse sentido, né? A própria Europa. E o Japão também jamais entrou em conflito desde então. Muito embora agora esteja se armando com uma velocidade espantosa. E fomentado para isso, né? Fomentado para isso. Estão comprando porta-helicópteros, dizendo que só vão carregar helicópteros, não vão carregar nenhum tipo de avião de combate. A questão da sanção comercial, ela pode ser usada para impedir uma concorrência leal? Vou dar um exemplo do século XIX, quando Napoleão fechou os portos da Europa para impedir a Inglaterra de crescimento econômico e avanço comercial. Ele fechou e acabou criando uma situação na Europa de estrangulamento para impedir uma concorrência. Hoje, 200 anos depois, é possível que isso esteja acontecendo em maior ou menor grau? Olha, o exemplo do bloqueio naval de Napoleão é interessante porque ele realmente talvez seja um desses predecessores das sanções econômicas que a gente vê hoje. É lógico que o contexto era completamente diferente, é lógico que não podíamos falar aí de uma sanção que fosse ser multilateral, era simplesmente a imposição da força, de forma bastante autoritária, inclusive.
E aí, essas características que eu acabei de indicar tornariam esse tipo de ação completamente ilegal hoje dentro do sistema multilateral que a gente tem. Aquela ação do Napoleão hoje. Mas eu digo se hoje... Seja do ponto de vista do OMC, seja do ponto de vista das Nações Unidas. Agora, o que é que os países fazem? E os países, eu reconheço que na forma como o direito internacional descreve o mundo, existe o idealismo e que faz parte do direito internacional descrever o mundo com idealismo. Isso não significa que essas discussões mais realistas da realpolitics passem despercebido. O que prova esse argumento é que os próprios estados, no realpolitics, utilizam argumentos de direito internacional para avançar os seus interesses. E daí talvez seja o caso de a gente calibrar os nossos argumentos para tentar entender o que está acontecendo. E o que é que os Estados Unidos, por exemplo, alegam em situações como essa, ou outros países que impõem medidas unilaterais em relação à comercialização de bens ou de setores inteiros econômicos? A adoção de contramedidas. Eles imputam antes uma responsabilidade internacional aos estados que eles entendem violadores e que, no fundo, podem ser as vítimas das sanções que eles estão adotando. E a disputa, e aí passa a ser interessante, é travada juridicamente, nos tribunais dos países, nos tribunais internacionais de investimento, nos tribunais internacionais de comércio internacional. Como que regula isso é um cenário que a gente vai começar a descobrir agora, porque essas medidas ainda não estão chegando com a força que os fatos já têm apresentado elas. Invariavelmente vai chegar, o direito só tem um tempo diferente da política. Mais para frente a gente vai encontrar isso. Infelizmente chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.